Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que diz: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém e toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos e provei a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Queridos irmãos, que alegria poder celebrar com vocês hoje aqui na comunidade. E nós estamos vivendo esse tempo belíssimo na igreja, que é o Advento. O Advento significa a vinda. Nós, no Advento, celebramos a vinda de Jesus no Natal, na liturgia, né? Mas também é algo real. Nós estamos esperando a volta de Cristo Jesus. E cada dia da vida nós nos aproximamos desta verdade. Portanto, no Advento, assim como na Quaresma, é necessário, meus irmãos, se na Quaresma nós fazemos uma revisão de vida para não perder o resto do ano, né? No Advento nós já começamos a pensar, refletir e meditar das promessas que nós fizemos lá no ano passado. Será que de fato nós a cumprimos? Será que nós lembramos, não? Daquilo que pedimos, daquilo que propusemos a Deus? Portanto, o Advento é este tempo de não se desesperar, de não achar que tudo acabou, porque ainda há esperança na nossa vida, ainda Deus nos dá novas chances. Então, neste tempo é necessário trazer no coração quais são os reais e verdadeiros propósitos de mudança da minha vida, que é urgente eu fazer, que é urgente eu me converter, que é urgente eu apresentar a Deus. Na liturgia de hoje, em toda essa expectativa, vigilantes na espera de Jesus, a igreja nos apresenta então a virtude da esperança. Na carta aos Romanos, diz Paulo: pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. E o que é, meus irmãos, a esperança? Senão aquela virtude que nós recebemos no nosso batismo, a virtude teologal, que foi infundida mesmo na nossa alma, junto com a fé e com a caridade. E a esperança, meus irmãos, é ter a fé, a confiança alegre de já possuir agora o que nós não temos totalmente. Um exemplo é quando nós vivemos uma situação na vida de sofrimento, de dor,
de enfermidade. E a fé nossa é essa: Deus haverá de nos curar, Deus haverá de retirar os fardos pesados da nossa vida e vivermos desta verdade. Talvez não sejamos plenamente curados, mas a fé pela esperança nos ajuda a vivenciar agora, sobretudo não caindo na tentação do desespero. Então, a virtude da esperança faz com que olhemos fixamente para Deus, que vivenciemos dentro de nós essa certeza, mesmo que ele não tenha acontecido, e nos livra do desespero, de achar que nós não temos mais jeito, ou no sofrimento achar que Deus nos abandonou, ou até mesmo na hora da dor achar que Deus não tem nada para dizer-nos nesse momento. Portanto, a esperança é mais do que a espera. A espera, eu diria que não depende só de nós. Por exemplo, quando nós rezamos pela conversão de alguém, uma mãe que reza pelo filho, até mesmo o filho que reza pelos seus pais, que às vezes não vão à igreja, não têm essa proximidade com Deus. Veja, a espera corre o risco de levarmos ao desespero, porque nós rezamos, fazemos nossa parte, falamos de Deus para a pessoa, mas não tem como invadir a liberdade dela, não. Então, a espera é entender que não depende só de nós, depende do outro, depende da parte do outro, mas a esperança não. É então acreditar que Deus já está preparando, que Deus já está fazendo algo. Veja, a maior certeza da virtude da esperança é a vida eterna. Jesus mesmo nos prometeu que está preparando-nos um lugar, e esta vida derradeira Ele quer nos encontrar, meus irmãos, em pé, de cabeça erguida, vigilantes, vivendo já esta realidade do reino dos céus. E a esperança então faz com que brilhe o nosso olhar diante da presença de Deus, como uma criança que espera o pai, a mãe chegar do trabalho, não sei, para dar um abraço, para se jogar no colo, percebe? Então é mover esta saudade por bem, não por desespero e para tristeza. Dito isso, meus irmãos, na primeira leitura, Jessé é esse foco de esperança para todo o reino de Judá. Os assírios estavam para invadir o reino de Judá, e Jessé, o maior rei que se encontrou em Israel, também fala-se de Salomão, né? E ele dá esta esperança, terminando o seu reinado, diz Isaías: a partir da raiz da haste do tronco de Jessé surgirá o rebento de uma flor, seguirá como sinal entre os povos, onde buscamos as nações, e gloriosa será a sua morada. Então aqui, esse rebento é Davi, que agora é prometido ao povo de Judá. Ele tem a responsabilidade de construir o primeiro templo, e lá unificar todo o culto do reino do sul e do reino do norte que está dividido. E assim, meus irmãos, hoje nós entendemos porque no batismo nós recebemos este ofício de sermos sacerdotes, profetas e reis, porque no batismo Deus nos deu esta realeza como a de Davi. Diz o texto que Isaías então haveria de cumprir a sua profecia em Davi, e este rei haveria de levar sobre ele todos os dons do Espírito: o dom da sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus. No batismo nós recebemos os 7 dons para vivenciarmos esta realeza de Cristo, de fazer com que com as nossas obras Cristo já nesta vida reine, já seja o centro do universo. Portanto, a pergunta que fica é essa, meus irmãos: ouvidos de esperança, temos tido a coragem de ofertar estes dons que recebemos? O que nós estamos fazendo com estes dons? Porque ninguém vai ser salvo só por ter dons guardados na gaveta. Veja, não há mérito nenhum recebermos os dons de Deus. Não há mérito algum. Nós não nos salvaremos por isso. Ou de julgar, os outros para observar a sua vida, perceber se está ou não ofertando os seus dons. E isso também não nos levará à salvação. Mas é pleno cumprimento, esta entrega, esta doação. Assim como
João Batista hoje do Evangelho. João fez da sua vida um dom total entregue a Deus. João, quando formou tantos discípulos, a primeira vez que se encontra com Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É a ele que vocês têm seguido, como hoje ele está gritando no deserto, né? João é o último profeta dos profetas, o maior, porque anunciou mais de perto a pessoa de Jesus. Então, vivendo a penitência, como Elias no Antigo Testamento, que andava com pelo de camelo, comia gafanhoto, mel silvestre. João então mostra também esse ideal a todo o povo, de que Jesus é então aquele que haveria, como Davi, de unificar todo o culto nele mesmo. Assim como em Davi, todos olham para o mesmo Deus, agora em Jesus, todos vivem o mesmo cristianismo, vivem esta profunda unidade. E aqui, meus irmãos, nós, como João Batista, devemos pedir esta graça a Deus. Vejam, João, ele diz aqui, né, é um insulto contra os saduceus e os fariseus. Chama eles de víboras, né, de cobras venenosas. Porque não se sabe bem se eles estão entrando lá no Rio Jordão para ser batizados, só para fazer bonito do povo, né? Ou se eles estão ali observando, né, preocupados, e quem é esse homem que está surgindo? As pessoas estão seguindo ele, não estão indo mais na sinagoga ouvir-nos. Não se sabe bem, mas João Batista está dizendo que o que ele está pregando não é para engrandecer a pessoa dele, mas por aquele que ainda virá. Na nossa vida de cristãos é assim também. O fato de testemunharmos a nossa fé, nós causaremos inveja, irritação, até mesmo, né, perderemos, quem sabe, amizades até, porque seguimos a Deus e o Evangelho. Então, é para isso que Deus nos deu esta mesma ira santa que deu a João Batista. Veja, ele não está brigando, disputando, porque há dentro de nós esse impulso, né? Ao usar os nossos dons, corremos o risco de nos envaidecermos, de querermos ser a referência dos outros e de nós mesmos. Mas, ao ofertarmos nossa vida, os nossos dons como servos, meus irmãos, a luta contra o mal é essa, de não nos envaidecermos e, sobretudo, não cairmos no desespero de querer converter alguém nem que seja na marra, ou com as nossas vãs palavras, ou nesta ira querer virar, então, como agora um santo, né? Como se esquecesse todo o passado que viveu, e aí então pregar o desespero das pessoas, e mais diminuindo elas do que renovando no seu coração a esperança. Portanto, esta ira que Deus nos deu é justamente para olhar para nós. João Batista viveu a radicalidade para si mesmo, e aí então as pessoas começaram a seguir. Meus irmãos, quanto mais radicais seremos conosco, ou seja, procurar ter a vida de oração, procurar então entender que a nossa vida pode ser uma aurora de salvação das pessoas, como foi Nossa Senhora, aí então nós viveremos de esperança, aí então nós teremos mais vontade de seguir a Cristo. Agora, quando cairmos nessa vaidade de acharmos que é pelo nosso discurso que a gente vai converter alguém, aí então é que nós nos entristecemos, nos desesperamos, julgamos os outros, que vivamos esta radicalidade, olhando para nós, estamos ofertando os dons que Deus nos deu, ou pelo medo, pela omissão, temos guardado escondido, querendo poupar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.